Seguidores do Correio do Mate, esse é mais um Conexão Alto Jacuí, espaço dedicado à boa informação aos nossos seguidores, também leitores das edições impressas do Correio do Mate. Lembrando que essas entrevistas ficam disponibilizadas no nosso Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube, Correio do Mate TV, e também no portal de notícias correiodomate.com. O Conexão Alto Jacuí é um oferecimento do Grupo Provida, planos assistenciais em saúde, qualidade de primeiro mundo, mas preços populares. Se você ainda não tem o seu plano familiar do Grupo Provida, em Espumoso, para toda a grande região, procure o Grupo Provida e faça o plano assistencial e tenha acesso a mais de 30 especialidades médicas e não médicas. Também conosco a Tec, a Tecnologia, lojas em Espumoso e Ibirubá, aqui na região do Alto Jacuí, que este ano comemora 10 anos de atividade no mercado. Toda a linha Apple, linha Xiaomi, linha de outras marcas de celular, também acessórios para telefonia celular, tudo original com alto padrão de qualidade e o melhor, condições de pagamento para você ter um telefone de alta tecnologia. Também conosco a Cressol Origens, com agência em Espumoso e Birubá, escritório de negócios em 15 de novembro e agora inaugura, nesta quinta-feira, o escritório de negócios em Campos Borges. Se você ainda não é associado Cressol, procure uma das unidades de atendimento, se associe e aproveite todas as vantagens do cooperativismo de crédito. Na oportunidade de hoje, nós conversamos com o profissional bioquímico, Dr. Maurício Rota, ele que é diretor proprietário dos laboratórios Bioexame, aqui na região do Alto Jacuí. Laboratórios Bioexame em Tapera, em Espumoso e também em Campos Borges. E ele teve agora, na semana que passou, no 55º Congresso Brasileiro de Patologia e conversou conosco dando explanações do que foi esse importante congresso, as informações. Lá a saúde pública nacional foi debatida, as novas tecnologias e também o cenário da importância da prevenção através dos exames. Vamos acompanhar então a nossa entrevista com o Dr. Maurício Rota. Nós conversamos com Maurício Rota, ele que é profissional bioquímico, diretor proprietário do laboratório Bioexame, com sede em Tapera e filiais em Espumoso e Campos Borges. O profissional esteve dias atrás participando do 55º Congresso Brasileiro de Patologia. Obrigado por aceitar o convite e para conversar conosco, Maurício. Obrigado a você, Gemerson. Obrigado ao pessoal do Correio do Mate, aos ouvintes, aos leitores, a quem acompanha na internet aí. Exatamente, estivemos em São Paulo agora na última semana, uma semana de atualização em análises clínicas e conhecimento de novas tecnologias. Maurício, dois pontos do Congresso que eu gostaria que tu comentasse. Primeiro, quais são as novidades que foram apresentadas nesse Congresso, que com certeza reúne um número maciço de profissionais da área. E segundo ponto, nós publicamos um artigo teu que enviaste aí para nós colocar nas redes sociais e também no jornal impresso, da visão que você teve sobre de que não temos um Ministério da Saúde, mas sim um Ministério da Doença. Então, esses dois pontos. Primeiro, as novidades apresentadas no Congresso e o que te levou a essa conclusão do que foi visto nesse Congresso Nacional. Gemerson, realmente teve muita coisa nova, né? A área de saúde ela é muito dinâmica, né? As pesquisas não param nunca, então diariamente a gente tem coisa nova. E o Congresso é uma oportunidade a gente conhecer essas novidades que aparecem, né? Não só em tecnologia, muita tecnologia nova que aparece, né? Equipamentos novos, novas maneiras de trabalhar, novos métodos, novas metodologias, mas também
novas ideias na área do conhecimento também, mudança de, 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 de paradigmas, no nosso caso, mudança, né, no diagnóstico. Então, o Congresso serviu para isso, para a gente se atualizar quanto a isso, porque tem coisa que se usava há 3 anos atrás, 2 anos atrás, já não se usa mais. Tem equipamentos que há 2 anos atrás eram top de linha, hoje em dia já se fala em trocar por outros. Então, a gente, na medida do possível, a gente vai lá para conhecer, né, se atualizar tecnicamente e tentar trazer essa tecnologia aqui para nós também. Né? Foi o que a gente fez, foi um congresso de 3 dias em São Paulo, no Pro Magno, cerca de 7 mil pessoas reunidas, gente do mundo inteiro, né? Palestras com tradução simultânea em inglês, em francês, em espanhol, uh, uh, gente da Europa, dos Estados Unidos. Então, essa troca, não só as palestras, mas a troca de informação dos profissionais contribui muito para o crescimento da gente, né? Profissional e também pessoal, é claro, né? Maurício, aproveitando o ensejo, que vocês são da área aí, a gente sabe e tem dito que prevenção tem sido muito importante para o pessoal poder diagnosticar doenças problemáticas como câncer, entre outros, justamente pelo diagnóstico precoce. Porém, as pessoas têm o hábito, numa grande maioria, de fazer exames quando sentem que algo não está correto, algo não está bem com a saúde. Na experiência que vocês têm, o que seria o adequado hoje para uma pessoa normal fazer de quanto em quanto tempo diagnóstico, exames preventivos, vamos dizer assim, para que possa, dentro do possível, não incorrer de susto de descobrirem algum tipo de doença mais grave numa situação tardia. Na verdade, esse é um grande problema, Gemerson. A prevenção ela não é feita da maneira adequada, né? Se tem uma noção de que para cada real que a saúde no Brasil popa em prevenção, ela acaba gastando R$ 5 em tratamento. Então, não é uma questão de saúde pública isso também, né? E é claro, as pessoas têm que fazer exames, mas tudo depende muito da consulta médica. A pessoa tem que ir no médico, tem que conversar com o médico. Porque tu falaste cada quanto tempo. Isso depende muito. Vai depender se a pessoa tem caso na família, vai depender se a pessoa já tem um histórico, vai depender se a pessoa o estilo de vida da pessoa. Então, conforme esses fatores, o médico vai dizer, não, você tem que fazer cada 2 anos, você tem que fazer cada ano, você tem que fazer cada 6 meses. Uh, por exemplo, depois dos 40 anos, a pessoa que tem caso de câncer de próstata na família, ela já tem que começar a fazer. Quem não tem caso de câncer de próstata, os médicos dizem que espera mais um pouco. Câncer de mama é a mesma coisa. Se você tem caso na família, você tem que fazer o exame num período mais curto. Se não tem caso na família, os médicos indicam um período um pouco maior. E assim por diante. Então, tudo depende de um estudo do caso da pessoa, da vida dela, dos costumes, do histórico familiar dela, para o médico dizer assim, não, cada tanto tempo nós precisamos fazer isso. Podemos dizer que seria procedente que as pessoas, pelo menos uma vez a cada ano ou a cada 2 anos, então, fizesse o famoso check-up de exames. Com certeza, com certeza. Nunca é demais, né, Gemerson? Nunca é demais. Eu dou cada 1 ano, cada 2 anos, se fizer, ótimo, vai estar bem, vai estar fazendo a prevenção correta. Muito bem. Doutor Maurício, sobre a questão do que comentaste aí, que temos não o Ministério de Saúde, mas sim o Ministério de Doença. O que leva o doutor a pensar dessa forma diante do que foi exposto no Congresso? Assim, Gemerson, a gente teve palestras nesse sentido também, a gente já falou bastante sobre a saúde do Brasil e as formas de melhorar ela, porque é preocupante a situação, né? Na maneira que a coisa está indo, existe uma previsão, em 2030 o sistema da saúde entra em colapso. Então, 2030 está aí, nós já vamos para 2024, então 2030 está aí. O Ministério da Saúde perde muito dinheiro, na verdade. Ele investe mal, gerencia mal,
e troca mal as suas informações, então acaba se perdendo muito dinheiro. Então, só com o valor que se perde, por exemplo, se você fizer um exame hoje aí com o moço, for no posto de saúde fizer um exame, e amanhã o médico ele pega uma tomografia, e amanhã você vai, aí você faz a tomografia, deu tudo bem, você viaja, mas você continua ruim, aí você vai no posto de saúde, lá na cidade que você está, Santa Catarina, Paraná, sei lá, o médico vai pedir outra tomografia. Por quê? Porque ele não sabe que você já fez uma. Essa troca de informações parece bobagem, mas a saúde perde muito dinheiro nessa falta de troca de dados. Porque as pessoas acabam fazendo exame duplicado, triplicado, às vezes ela faz particular, vai no posto, faz pelo SUS de novo, o que não precisaria. Então, existe uma cota de uma porcentagem de perda grande nisso aí. Outra coisa também é o entreguismo, o mau gerenciamento dos recursos. As prefeituras acabam cobrindo rombos de dinheiro da saúde estadual e federal que não vem. E as prefeituras não vão aguentar para sempre isso aí. 30 bilhões é o que se estima hoje por ano de rombo. De dinheiro, não rombo, de dinheiro que você perde na saúde. E com o aumento da expectativa de vida, com o aumento da, dos exames, aumento da identificação, da gama de exames, da gama de identificação, e com o acesso que as pessoas têm à saúde hoje em dia, vai chegar 2030, nós vamos realmente não ter como, o sistema não vai suportar isso aí, ou muda, porque na verdade hoje eu tenho um Ministério da Doença. A gente fala da farmácia popular, é um programa muito bom, as pessoas vão lá, ganham o seu remédio, tudo bem, é ótimo. Só que o governo, o que acontece? O fato do governo dar a medicação é uma medida paliativa. Você está quebrando a perna do cidadão para ele dar muleta. Né? Se fosse investido mais em prevenção, não precisaria chegar na fase que o paciente precisaria de um remédio. Então, ele já chega no remédio porque não foi feita a prevenção. Se tivesse sido feita a prevenção, talvez não precisaria chegar ao ponto de ter que ganhar o remédio. Então, é uma política de quebrar a perna para dar a muleta. Isso aí, realmente, o sistema de saúde não vai aguentar. Doutor Maurício, poderíamos dizer, de certa forma, o senhor deve ter conhecimento disso, que os deputados federais possuem emendas parlamentares que eles destinam para os municípios e que uma fatia importante dessas emendas parlamentares deve ser direcionada para a área da saúde. No entanto, essas emendas elas não seguem de forma prioritária, mas de forma política. Vou te conseguir um posto de saúde, vou te conseguir dinheiro para comprar um equipamento, vou te conseguir um dinheiro para comprar uma ambulância, vou te conseguir o dinheiro. São emendas direcionadas por questões políticas, mas que não necessariamente estão atendendo demandas prioritárias necessárias. Vamos dizer, às vezes, aquele município precisa de uma demanda diferente, mas pega aquele recurso porque ele é dado, vou aproveitar, vou fazer, de certa forma, uma política de saúde dentro do município. Como é que o senhor pode comentar sobre isso no sentido desse direcionamento político dos recursos para a saúde, ao invés de serem destinados diretamente aos municípios de forma prioritária e não através de emendas parlamentares? Na verdade, a emenda parlamentar ela é uma coisa, ao meu ver, totalmente errada. O que acontece? O deputado vem aí, coloca um dinheiro para reformar um hospital ou fazer alguma coisa, e daí fica, o deputado que não mandou dinheiro, não mandou nada. O dinheiro é nosso, esse dinheiro está lá, é nosso. Não é dele esse dinheiro, ele está usando o dinheiro público para fazer propaganda para ele, é só isso. Então é como você disse, ele acaba disponibilizando onde ele vai tirar um proveito melhor para ele com o nosso dinheiro. Isso totalmente errado. Isso também é uma perda no sistema de saúde. Então, essa política de emenda parlamentar é um dinheiro é um dinheiro nosso, um dinheiro do governo, arrecadado através do nosso imposto, que é usado para fazer política. E esse também gera uma perda grande da saúde. Maurício, ainda sobre o Congresso brasileiro, você disse que teve lá a presença de profissionais de outros países, né,
de outros países diversos dentro desse congresso. Como é que é vista a saúde pública no cenário mundial, um pouco saindo do raio nacional? O que tem de diferente na política pública de outros países que é diferente do Brasil? Olha, Gemerson, acho que o SUS, no papel, é o melhor convênio que existe no mundo. Não existe um convênio tão completo como o SUS, que privilegie tanto cidadão como o SUS. A diferença é que nos outros países os sistemas da saúde são bem gerenciados, são extremamente bem gerenciados. Não existe a perda que existe aqui, entendeu? Então se criou um sistema que gasta muito e faz pouco. E nos outros países não. Nos outros países a coisa funciona de uma maneira melhor. Claro que eles têm problema com previdência, com esse tipo de coisa, devido ao aumento da população, também eles também enfrentam problemas e terão problemas no futuro. É claro que terão. Mas o sistema deles funciona melhor pelo gerenciamento que é feito, pela programação que é feita e pela racionalidade de uso de dados e de exames também. Hoje no Brasil nós temos entre exames de imagem, exames de média complexidade, de baixa complexidade, todos os anos que eu vejo no Brasil são 5 bilhões de exames ano, mês, 5 bilhões de exames mês que é feito. Se tu for racionalizar esses exames, não precisaria ser pedido tudo isso aí. Né? E é o que acontece nos outros países. Por exemplo, ultrassom. Ultrassom, tu vai na França, por exemplo, um ultrassom na França, uma gestante, são pedidos durante uma gestação inteira 3 ultrassom, 2 ultrassom. Aqui no Brasil, é uma enxurrada de ultrassom que as prefeituras pagam aí para uma gestante, que se criou uma cultura que, né, e, e é um gasto muitas vezes necessário, não precisaria, né? Não precisaria de toda essa gama de exames que às vezes é excesso, é preciosismo demais. Seria dizer que, de certa forma, existe uma possível negociação de cima para baixo para atender uma demanda de grandes corporações ligadas à saúde. É, poderia bem ser isso aí sim mesmo, Gemerson. Muito bem. Doutor, eu gostaria de finalizar a sua participação aí, nós falar um pouquinho laboratórios bioexame, são aí 20 anos de trabalho na região, com sede, apesar do doutor ser um espumosense, né, teve seu início de carreira enquanto laboratório bioexame em Tapera, mas agora também, há pouco mais de um ano, abriu o estabelecimento espumoso e estendeu agora também uma unidade para Campos Borges. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do trabalho da Bioexame, que é uma instituição preocupada em entregar exames confiáveis, né? Até porque o pessoal tem que entender que é a partir do trabalho do laboratório que o médico vai direcionar o encaminhamento dos demais passos do paciente. Então, é muito sério o que vocês fazem. No sorteio do Congresso lançou uma campanha que o laboratório exame de laboratório é coisa séria, né? Então, o laboratório tem um compromisso com a saúde muito grande. Né? A partir daqui, muitas vezes, que começa um tratamento, que começa um diagnóstico, né? Então, a gente tem esse cuidado de investir em equipamento, investir em tecnologia, porque se a gente não correr atrás, a gente vai ficando atrasado em relação ao resto. Se falou muito no Congresso em inteligência artificial. A inteligência artificial, ela assusta um pouco, né? Você falar nela, porque parece que daqui a uns anos a gente não vai mais ter o que fazer. Parece que ela vai tomar conta de tudo, que ela vai ocupar o lugar do ser humano. Mas ela está aí. Nós vamos ter que conviver com ela. E ela é uma ferramenta muito útil, principalmente dentro da saúde. Vai ser muito útil dentro da saúde. Então, tem coisas que vieram para ficar. E a gente tem que acompanhar essa tecnologia e o laboratório de bioexame tem, à medida do possível, acompanhado isso aí, participando de curso, de congresso. A gente conheceu alguns equipamentos novos lá, que a gente já fez uma programação para adquirir aqui, porque há 3 anos o que a gente tinha comprado há 3 anos, hoje em dia já não é mais recomendável, já se fala em equipamentos mais modernos, então a gente está trabalhando para fazer esse investimento para continuar dando às pessoas um atendimento de qualidade, com um exame de qualidade,
né, com a maior seriedade possível. Doutor Maurício, é importante que o senhor colocasse que, obviamente, por uma questão de demanda, porque a Bioexame trabalha dentro de uma micro-região, existem equipamentos com valores altíssimos, né? E que o laboratório acaba construindo parceria com laboratórios nacionais ou internacionais, como é o caso da Bioexame, trabalha com o maior laboratório da América Latina. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa parceria que a Bioexame tem e a importância dela para a resolução de quem é cliente da Bioexame. Gemerson, hoje em dia a gente tem parcerias não só com o laboratório Pardini, agora Pardini e Fleury, né? Eles se fundiram, hoje são os maiores laboratórios do mundo. Então, o que a gente não tem a capacidade de fazer aqui, a gente encaminha para eles. Eles vão fazer com a maior qualidade possível, né? Porque eles têm, eles têm capacidade para isso, né? Tanto em volume como em qualidade. Então, a gente trabalha com eles há muitos anos. E agora, com o Fleury, então, até a gente participou de algumas palestras lá com eles. Eles têm eles nos suprem muito bem nesse sentido. E não só com eles, a gente tem parcerias até com outras empresas de equipamentos, onde eles nos fornecem os equipamentos. A gente, em troca do uso do reagente deles, eles acabam nos fornecendo equipamentos que nós não poderíamos, de repente, comprar, né? Não seria viável para a gente comprar. Mas acaba que a gente acaba recebendo o equipamento de forma de comodar em troca dos exames, né? Em troca do consumo de reagentes. Isso também nos traz uma capacidade de realizar exames aqui que a gente não realizava. Muito bem. Doutor, eu quero agradecer aí a sua participação. Estamos à disposição sempre que houver necessidade do Laboratório Bioexame, também, no seu nome, Maurício Rota, trazer informações aí para os seguidores do Correio do Mato, para os leitores do Correio do Mato. Desde já agradecemos aí a sua participação na nossa programação. Obrigado, Gemerson. Obrigado aos leitores aí do Correio do Mato. A gente fica muito feliz de participar e estamos aí para atender o pessoal de Campos Borges, Pomoço, Tapera, de outras cidades aí que quiserem conhecer nossos serviços, estão convidados a conhecer também, e a gente vai atender da melhor forma possível.